Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, no canal 15 da sua NET, ou então no www.tvmoginews.com.br. Meu entrevistado de hoje tem 16 livros editados, ele é jornalista, escritor, palestrante, inclusive escreveu o livro do saudoso Júlio Simões, que construiu um império quando chegou ao Brasil, especialmente em Mogi das Cruzes. Elias Awad vai contar um pouquinho da sua trajetória, o que ele anda escrevendo agora, novidades para você aqui no programa Frente a Frente. Prazer te receber, Elias. Obrigado, Marilei. Eu estou aqui com muita alegria, né? Primeiro por voltar a Mogi, onde praticamente eu morei por alguns meses, né? Na época do livro do senhor Júlio Simões. O senhor saudoso falou uma palavra muito bonita, saudoso Júlio Simões. Faz muita falta, mas uma obra como a do Júlio Simões não morre jamais, né? Então certamente se perpetua, e obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. É bom que você tenha essa ligação com o Mogi das Cruzes, a gente vai falar já do seu Júlio. Eu quero primeiro começar. Você aos 51 anos de idade, jornalista. Mas 50... entregar? É boa ideia, uma boa ideia, né? Com esses olhos azuis. Obrigado. Você já chegou na carreira de jornalista, trabalhou muito tempo com esporte, na TV Bandeirantes, inclusive. E eu quero saber, né, como é que foi a sua trajetória? Você é de São Paulo, como é que você chegou ao jornalismo? Bom, eu nasci em São Paulo, sou descendente de árabes, né, de libaneses, e, portanto, a família tinha lojinha, né? Lojinha no 25 de março. E aí depois eu participava muito, eu ia muito com a família, né? Adorava ir na loja, ajudar a vender, né? Se o sujeito comprava uma camisa, eu levava uma gravata, enfim, né? Já tinha um jeito de comprar um sapato, levava um cinto. Ou seja, e aí a minha carreira tendeu mesmo para a área administrativa. Eu me graduei em administração de empresas e comecei a trabalhar na Votorantim. Nossa. Comecei na área como assistente de vendas. Em 7 anos de Votorantim, eu tive 7 promoções, não tinha mais para onde crescer, né? Nossa. Aí fui para a área de zinco, Zamac, óxido de zinco, óxido de cádmio, me abri vários mercados, até que um dia eu deixei de estar feliz, né? Eu falei, meu Deus do céu, acho que não é para isso que eu vim nessa terra, não. Foi assim que o jornalismo entrou na sua vida? Foi. Você já não estava satisfeito com aquela história da administração? Da administração, embora tivesse, assim, tendo sucesso com aquilo. Sim. Porque eu já estava tendendo uma carreira executiva. Aí eu cheguei um dia na sala do diretor da Votorantim, né? O senhor Roque Galimberti, um homem que foi para mim um pai profissional, um querido, né? E disse, senhor Roque, o senhor tem emprego ou tem trabalho? Se tiver emprego, eu estou indo embora. Se tiver trabalho, porque eu estou me sentindo sufocado. Tenho 23 anos, quero produzir mais, né? Nossa. Não, você é muito novo, tem que ter paciência. Eu falei, eu não estou com paciência. Eu agradeço muito que eu aprendi com o senhor, mas eu estou indo embora. E fui. E aí comecei a produzir, junto com um amigo, um pequeno jornal, né, esportivo, que falava de todos os esportes, menos um, futebol. Eu falei, porque futebol já está cheio de gente, todo mundo sabe, né? E eu, enfim, amo futebol e amava futebol, né? Mas optei por deixar de fora e trabalhar com os outros esportes. E aí tudo começou, assim, as portas começaram a se abrir. Eu me especializei em praticamente 100 esportes: vela, tiro, balonismo, atletismo, natação. E fazendo jornalismo? Aí, primeiro eu fiz radialismo, né? Para poder estar apto a trabalhar. Então você está na turma do rádio porque também. Era mais rápido, né? Mas na sequência eu já comecei com a faculdade de jornalismo. Eu já era formado em administração de empresas, fiz em 2 anos. E aí tudo assim, as portas escancararam, Marilei, porque na Olimpíada de 92, o Brasil não se classificou com futebol. E aí precisava de profissionais dos outros esportes. E que tivesse a mesma penetração nesses esportes que um repórter teria no futebol. E aí estava difícil achar. E aí eu fui para a Rádio Gazeta, depois cheguei à TV Bandeirantes, e Sport TV, enfim. E aí minha carreira fluiu, até um momento que o fato de trabalhar com todos os esportes começou a me atrapalhar. Porque entre uma final de futebol e uma final de vôlei, eu ia para o vôlei, né? E o futebol era o grande mercado. E aí eu, enfim, comecei a me impor mais nessa área e fiz Copas do Mundo, Olimpíadas, enfim, aí tudo fluiu maravilhoso. Repórter de esportes. Adorava. E você estava numa época que a TV Bandeirantes era top no esporte, sem dúvida, equipe, né, motivadíssima, né? Era o canal do esporte, Luciano do Vale, como ainda está na Bandeirantes, né? Mas como grande comandante da equipe esportiva, não apenas como narrador. Muito bem naquela época. Muito bem, porque a gente praticamente fazia esporte de manhã
tarde, noite, madrugada, onde tinha uma boa notícia, uma boa matéria, né? Uma bola rolando, alguma coisa assim. O Filão ficou aí durante muitos anos com a bola mesmo, com a Band. Com a Band. Você ficou nessa época áurea da Band? Fiquei nessa época áurea da Band. E aí eu te pergunto, né, em que momento da sua carreira que você falou, ai, não quero mais fazer isso? Momento que eu estava fazendo um jogo de futebol, olhei para um lado, o banco do Corinthians estava, né, ali com o Parreira, olhei para o outro, tinha o banco do Palmeiras com o Luxemburgo, e eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus, o que eu quero? O que eu quero? Lutei para chegar aqui. E não queria mais? E eu não estou mais feliz. Alguma coisa, o esporte não está me trazendo mais, né? Não está me satisfazendo mais. Você chegou num momento também que você já tinha feito tudo, Olimpíada, Copa, os melhores jogos, os melhores finais e tudo mais. Exatamente. Aí aquilo te incomodou? Me incomodou porque eu estava sentindo, sabe aquela história de morder o rabo, né? Eu sei. E eu não estava crescendo como pessoa, como profissional, estava desmotivado. E eu falei, eu preciso de uma emoção nova na minha vida. Foi naquele momento que eu ouvi uma matéria no rádio sobre o sequestro da filha do Silvio Santos. E eu falei, meu Deus do céu, como é que alguém sequestra a filha do Silvio Santos? E eu abomino o crime, a violência e principalmente o sequestro. Porque o sequestro, Marilei, ele mexe com a vida das pessoas. De quem foi sequestrado, do parente, do vizinho, enfim, é uma coisa bárbara também, né? Tirar a liberdade da sua vida, o cárcere. Né? E sob ameaças, e enfim, né? E aquilo me chamou a atenção, que alguém sequestraria a filha do Silvio Santos e acharia que ia se dar bem, né, com aquilo. Pega o dinheiro e final feliz, a filha volta, né? E me incomodou aquilo. Eu comecei a ouvir as entrevistas e as pessoas elogiavam o rapaz, o sequestrador. Eu falei, meu Deus do céu, isso é mais louco ainda, né? Porque como é que o sequestrador é bom filho, é bom vizinho, ou uma pessoa da comunidade? E depois ele voltou à casa do Silvio. Eu lembro disso. E ali, quando eu ouvi essa notícia, que eu trabalhava na Bandeirantes de manhã, fazia as matérias pela manhã, né, no dia a dia, e depois as transmissões à noite, mas eu ouvi que quem estava na casa do Silvio já haviam reconhecido que era o Fernando Dutra Pinto. Eu falei, eu vou escrever uma história desse rapaz, porque eu acredito que ele tem uma dupla personalidade. Ele podia ser meu vizinho, filho de um amigo, meu filho, né, meu sobrinho, sei lá, e de dia, né, é um bom menino e à noite sai fazendo barbaridades. E deve ter um monte de jovens nessa linha. Então eu quero mostrar para o jovem... Aquilo te interessou? Muito, muito. Mas para mostrar para o jovem que o crime pode ser cadeia, e no caso dele, como cadeia e morte, né? Que levou depois a falecer. E foi exatamente isso que eu encontrei, né? Um jovem... Como é que você fez? Você chegou nele como? Ele estava preso? Ele estava preso e eu... Você se interessou e foi atrás dele? Eu pedi para um amigo advogado, né, manter contato com a advogada dele e mostrar que o meu objetivo era esse. Escrever. Escrever a história e mostrar, né, para o jovem... Quem era aquele cara, personalidade e tal. Personalidade, é claro, infelizmente ele fez o sequestro da filha do Silvio Santos. Por isso que ele teve toda aquela mídia, né? Sim, repercussão. Mas teria que usar esse exemplo para mostrar para o jovem que ainda achava que o crime poderia... compensar, que era melhor ele não entrar nessa e seguir por um outro caminho. Aí você sentou com ele e ele falou o que para você? Olha, primeiro dia eu falei para ele, olha, rapaz, eu estou aqui, primeiro eu abomino o que você fez, né? Eu acho que você está no lugar certo, porque quem comete um crime tem que estar na cadeia, né? E espero que você aprenda com isso. Eu quero usar a sua história para mostrar para algum jovem, né, que ainda não entrou nessa, ou que está nessa, para que ele saia, ou que não entre, para que não siga os teus passos, né? Que seria a cadeia, você é um jovem, poderia ter um futuro brilhante e tal. E eu falei, eu também gostaria que esse fosse o caminho. Ele se arrependeu? Muito, muito. E como ele vem de uma base religiosa muito forte e tal... Por que ele fez aquilo? Então, Marilei, foi aquele momento da vida em que você quer uma faculdade, mas a sua base, que é da escola, era da escola pública, né, no caso dele, não permitia ser advogado, entrando na USP, porque também não teria condições de pagar uma faculdade. Quer emprego, não consegue arrumar emprego. Aí olha para o vizinho, né? Carro bonito, roupa bonita, não sei o que e tal. Ah, meu Deus do céu. Pirou, pirei. E foi fazer. Aí eu já fui vítima, infelizmente, de sequestro relâmpago. Horrível. O sujeito, em uma hora de trabalho, entre aspas, né? Ele põe 300, 500, 600 reais no bolso. Barato, um salário fácil, mínimo. Né? É fácil. E se ele fizer 2, 3 desses por dia, Poxa. então do jeito que ele ganha, ele gasta. Né? Com banalidades. E está sempre em busca, na necessidade de um novo dinheiro. Ou seja, nunca mais esse jovem vai para o mercado de trabalho. Sobre ele? Eu escrevi, lancei em 2002 e o livro realmente
foi uma linha do jornalismo investigativo e fiquei feliz porque o objetivo foi alcançado. Eu recebi muitos e-mails de jovens dizendo que realmente aquela história impressionou, né? E eles que passavam dificuldades entenderam que deveriam continuar persistindo, né? no caminho do trabalho, do estudo, porque era isso realmente que... Esse livro foi um divisor de águas para você? Foi ali eu entendi que a carreira... Você era escritor. Você gostou de escrever? Na verdade, eu era um repórter, né, que escrevia livros. E você virou escritor depois desse livro? Sim, ali a coisa mexeu com você? Mexeu e... Você saiu da TV nessa época? Eu saí, acho que foi, a última emissora foi ainda mais 1 ano ou 2 anos, que foi o SBT. Eu ainda fiz um campeonato paulista lá, eu tinha um sonho de trabalhar no SBT, na casa do Silvio, né, vítima do sequestro do rapaz. Conheceu o Silvio pessoalmente? Conheci uma pessoa brilhante, fantástico, né? O Silvio, aliás, o SBT é fantástico, por causa da pessoa que comanda. No SBT as pessoas falam bom dia, falam boa tarde, se cumprimentam, torcem pelo sucesso do outro. Eu achei aquilo incrível, né? Então eu fiquei encantado não só com a casa, mas principalmente com o líder que a casa tinha. Então você trabalhou no SBT e depois do livro, o que você resolveu? Você falou, poxa, eu vou escrever livro, mas como? Então, aí eu quando eu estava finalizando esse primeiro livro, eu tive uma oportunidade de me reunir com o Sr. Samuel Klein na Casa Bahia. E justamente pelo objeto... Samuel Klein. Samuel Klein. Olha, como é que conhecer aquele homem que vai fazer 90 anos de idade? O Sr. Samuel é presente divino, né? Só pode ser um presente divino. No lugar certo, na hora certa. Na hora certa. Foi uma fatalidade, né? Uma coincidência agradabilíssima de fatores que me colocou diante do Sr. Samuel Klein. E ele já tinha, um livro havia sido escrito, mas não publicado, porque ele entendeu que a história dele era muito mais emocionante do que estava, né, contada e narrada naquele livro. E eu, no primeiro encontro, o Sr. Samuel me disse assim, Elias, você sabia que quanto maior o problema, maior a oportunidade? Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho um grande problema aqui, que é não estragar a história desse homem, né? Mas se eu conseguir levar essa história na realidade, com a emoção que um judeu polonês que veio da Segunda Guerra Mundial, que trocou a Europa pela América do Sul, imagina, né? Europa, América do Sul. O que é América do Sul na década de 50? Se eu conseguir fazer disso um livro interessante, eu tenho uma grande oportunidade, né? Você catou o limão e fez uma limonada. Vamos dizer que eu não estraguei a limonada, que aquele limão bonito... Que é uma história fantástica a vida dele. Né? Maravilhosa, maravilhosa. Além dos legados, né, que esse homem deixa de trabalho, de perseverança. E a Casa Bahia é uma referência, né? Uma referência. Mas, Marilei, o que esse homem faz pelo próximo, o que ele gera de riqueza, e isso eu aprendi com os grandes empresários com os quais eu me relacionei. A nossa missão aqui é transformar a vida dos outros, não é a nossa. Transformar a vida das pessoas. Como você faz brilhantemente com o teu trabalho. Você leva a informação, você muda a vida das pessoas, você alerta as pessoas, né, você motiva as pessoas e automaticamente isso volta para você de uma outra forma. Ação e reação. Ação e reação. Samuel Klein, você conseguiu acertar na biografia dele? Eu acredito que sim, está na 4ª edição, né, um livro que vendeu muitos exemplares. Né? E me conta, aí você virou biógrafo. Aí eu Você entendi... acreditou que você era biógrafo? Você entendeu que aquilo era a sua missão agora? Até hoje eu não acho que eu sou biógrafo, sou um repórter que escreve histórias. Né? Todo livro que eu entro para fazer, é claro que isso se chama biógrafo, né? Mas eu me sinto ainda um repórter. Aquele Você que se vai sente um investigador da vida das pessoas. Exatamente. Escrever uma biografia é contar o melhor daquela pessoa? É contar a história verdadeira dessa pessoa. Verdadeira? A verdadeira. A verdadeira. Que história que é a verdadeira? Porque às vezes, eu sei que alguém vai chegar para você e falar assim, ai, conta uma história minha, finge aí que eu sou maravilhoso. Mas não dá, né? Se eu ouvir isso, eu falo, olha, você me desculpa, eu até te indico outros profissionais, que eu acho que vou falar a mesma coisa, né? Mas eu tô fora, eu não consigo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais aqui com o Elias Awad, como é que é escrever uma grande história. Que história é essa?
do Júlio Simões, que deixou um legado com a JSL. Que história é essa da Copenhagen? Você sabia que ele está escrevendo um livro do cabeleireiro dos artistas, dos famosos? É verdade. Tudo isso e muito mais depois do intervalinho aqui no programa Frente a Frente. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com Elias Awad de frente comigo aqui no programa Frente a Frente, especialmente na TV Mogi News. E eu quero perguntar para o Elias sobre o que é escrever uma biografia. A gente falou assim, contar a história de verdade, né? Mas a história de verdade, para dar emoção, tem que ser a história de um cara ou de uma mulher fantásticos. Como que você, em quem você se baseou, que biografias você já leu, que te encantaram, que você falou, puxa vida, isso é uma história legal de ser contada, para você começar, depois de Samuel Klein, escrever outras biografias. Como é que foi isso? Eu vou trazer aqui algo que eu li, né, no falecimento do Niemeyer. Oscar Niemeyer. E sem saber eu praticava isso já há alguns anos, né? Por exemplo, quando eu fui para a televisão, eu nunca me preocupei muito em assistir o que os repórteres faziam para fazer as minhas matérias. Uhum. Eu queria fazer algo que eu entendesse que era o melhor de mim. Então, eu comecei a fazer, né, a televisão do jeito que eu entendia que seria a melhor forma de apresentar uma matéria, uma notícia para o telespectador. Então, as biografias, do mesmo jeito, eu sempre evitei ler biografias, né? Ou quando o fiz, eu procurei ter apenas a percepção do leitor, e não do biógrafo, e não do escritor de biografias. Uhum. Porque se eu entender que mas eu faço de outra forma, então talvez eu estou fazendo errado, posso fazer do jeito errado, tal, eu posso mudar um esquema, um estilo que eu desenvolvi. E a gente só desenvolve um estilo a partir do momento que você não tem amarras, né? E o Niemeyer, estou dizendo isso porque o Niemeyer disse o seguinte, que ele não lia revistas ou livros sobre arquitetura, né? Ele sentava e desenvolvia o projeto que ele entendia que era o melhor para aquela obra. Senão não teria feito a obra que ele fez. Senão não teria feito a obra que ele fez. Então, pelo menos, né, essa raspinha desse limão, né, maravilhoso. É uma essência, né? É. Você quer ter o seu estilo. Exatamente. Sem copiar ninguém. Exatamente. Ou na TV ou na biografia. Depois do Samuel Klein, como é que foi? Foi uma abertura de portas para você? Foi, sem dúvida alguma. O livro do Sr. Samuel deu um impacto muito grande, primeiro pela pessoa que ele é, segundo pela história que ele construiu, né? E eu também fiquei muito feliz, e terceiro pela forma como foi narrada, apresentada, romanceada, né? Uhum. Então ali você tinha, não era um livro sobre administração apenas, não era um livro sobre judaísmo apenas, não era um livro sobre um homem de sucesso apenas, né? Era uma história romanceada sobre um garoto, né, uma criança, cheio de sonhos, cheio de, né, ou perdido ali na Polônia, né, que mal sabia o que era o mundo, aqui, né? E de repente estava num trabalho pesado, né, comandado pelo exército alemão, e de repente largou a Europa, casado com filho, ou seja, era um homem, um ser humano, um indivíduo, um empresário, era um judeu, né, e um varejista, um comerciante. São várias histórias numa história várias histórias numa só. Então procurei mesclar isso tudo com uma história romanceada. Talvez porque eu nunca tivesse lido biografias empresariais e entendesse que a biografia empresarial era uma coisa pesada. Ele foi, comprou, vendeu, contratou, empregou, né? É muito mais uma que coisa isso, mais né? dura, né? Muito mais do que isso. É um ser humano que fez isso, né? Não é um CNPJ, é um ser humano. Então, eu acho que... Abriu a sua vida. Aí foi maravilhoso. Depois dele, como é que foi a segunda biografia? A segunda biografia veio do Domingos Rigoni, da Indústria do Sucesso, que entrou em contato dizendo o seguinte: olha, eu li a biografia do Sr. Samuel Klein, sou fornecedor, ganhei a biografia, né, o livro dele, e gostei do estilo, podemos conversar? Era um empresário de 50 anos na época. E ele também já tinha um livro que não tinha gostado e não tinha publicado. E eu conversei e falei: olha, você me desculpa, eu acho que com 50 anos, hoje não seria o melhor estilo apenas uma biografia, mas talvez contasse um pouco, uma parte da sua biografia e escrever um livro empreendedor,
né, de como você comanda a sua empresa, que tipo de gestão, de liderança, mesmo. empreendedorismo. É muito novo, né? Muito novo. Embora eu estou fazendo a biografia do Roberto Vascon, de 50 anos, né? Então, cada caso, Marilei, né, você tem que sentir isso. Eu até costumo dizer, quando começo a conversar sobre um projeto biográfico, é uma biografia, partimos do princípio que é uma biografia. Mas eu não sei se a gente vai sair desse processo lançando uma biografia. Entendi. Pode ser que no meio do caminho, a hora que eu receber esse monte de informações, né, e de material rico, a gente encontre um caminho, uma outra opção editorial para esse livro, como eu encontrei quando eu escrevi a biografia do Dr. Afonso Brandão Renel, da SEMI Toshiba. Um homem sábio. Um homem que mudou efetivamente, todos mudaram na minha vida. Mas esse mexeu com você. Mexeu porque o aspecto pessoal pesou naquele momento. Eu tinha perdido meu pai há alguns dias e recebi um e-mail dele num domingo de carnaval, dizendo que tinha lido o livro do Sr. Samuel Klein também e que gostaria de me conhecer. E ali eu fui para escrever a biografia de um homem de 80 anos e escrevi um livro em primeira e terceira pessoa. Né? Parte da biografia dele e parte colocando na boca dele as palavras, como se ele estivesse falando. Então você vê o nível de envolvimento que eu tenho que ter com o biografado, com a pessoa. Você entrevista a pessoa? Totalmente. Portas fechadas e só ali... Só você e ele? Eu e ele. Você grava tudo? Tudo. Filma? Não, a filmagem não, porque ainda pode inibir, né? Mas talvez até alguns trechos eu passe a filmar a partir de agora. Mas você grava tudo? Gravo tudo e justo até para ter fluência na conversa, né? E ali se chora, se gargalha, né? Se irrita, se vibra, né? Se comemora sucesso, se lamenta pelo erro, mas, né, tira, ou seja... E depois dele, quem veio? Depois veio, talvez eu erre na sequência aqui, mas o Mr. Fisk. Mr. Fisk, qual que é o livro? A biografia dele, do Mr. Fisk, o nome é esse mesmo, né? E a história do criador, fundador de uma das principais redes, né, de escolas, Fisk PBF. E conheci também, talvez um dos seres humanos mais incríveis que a face da Terra conheceu, porque esse homem é tão brilhante, ele não tem herdeiros, né, ele se casou, teve um casamento, depois se separou, não teve filhos, e por receio de que a obra dele, de que não só a obra dele, mas que milhares de empregos ou de gerações de riquezas fossem interrompidas, ele transformou a empresa numa fundação, passando para os colaboradores. E criar um modelo de gestão tão incrível, Marilei, que o Mr. Fisk, graças a Deus, é vivo, está com 90 anos, é o presidente. O Bruno Caravati é o vice-presidente, está por volta de perto de 70 anos. Já tem o sucessor do Bruno, que é o Elvio Peralta, e já tem o sucessor do Elvio Peralta, que é o Christian. Ou seja, nós temos 30 anos, 35 anos de gestão assegurados e... Posso te garantir que entre esses 4 não há nenhum louco ali, né? Todos eles respeitam o mesmo perfil, estilo, ou seja, é um modelo de gestão. Você adorou fazer? Nossa, incrível, incrível. Depois dele? Depois dele, eu fiz Dr. João Show da Universidade Estácio de Sá. Também outro homem incrível, infelizmente faleceu no ano passado, foi vitimado por uma doença. Sr. Vicêncio Paludo, outro ser humano incrível. O da borracha? O da borracha, Davi Esse Paul, aqui, né? É um dos livros que você trouxe, né? Esse aqui. Esse homem, Marilei, isso é um exemplo de vida. Ele começou a empresa de borracha, ele foi ferreiro, veio uma origem muito humilde, muito pobre. Começou a empresa dele, a vontade de empreender com borrachas aos 50 anos. Ele está com 90. Nossa, então, na década de 50 para 60. Só que com um detalhe, a única empresa mundial que fazia isso era uma empresa alemã. A Tip Top, que fazia remendos, manchões. Sim. E ele, sem tecnologia, a 300 quilômetros de Porto Alegre, sem linha telefônica, fez tudo. Com dificuldade de transporte. Da cabeça dele, ele começou, no experimental, precisava de celofane, ele pegava celofane de maço de cigarro e improvisava ali e foi fazendo a borracha, né, a massa, até que acertou. E hoje é uma empresa que fatura bilhões. Fantástico. E veio do sonho de um homem de 50 anos. Impressionante. Ou seja, não tem hora, nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para sonhar. Isso que é bacana, a gente aprende nas biografias, né? Com certeza, eu saio muito transformado.
Até porque, com a história, além da história do seu Vicêncio, eu saio com mais 100 biografias, porque eu entrevisto perto de 100 pessoas para poder escrever uma biografia. É verdade, você entrevista, todo mundo está em torno dessa pessoa? Todos. Como é que funciona? Você vai lá, conhece a pessoa, conversa, as pessoas que ele vai citando, você vai separando para conversar. É isso? E muitas vezes, não, então são 15 pessoas, de repente eu saio da biografia entrevistando mais de 100. Porque uma indica duas, as duas indicam mais 3, ou seja... Você tem que pegar várias visões, né? Várias visões. De quem é esse cara? Porque, por exemplo, nós conversamos um pouco antes do início, e a Marilei, para quem não sabe, tem uma vida intensa, né? Se divide como tantas mulheres, né? Entre profissional, entre esposa, mãe, enfim, né? Isso é maravilhoso, mas ninguém sabe essa história. E para você talvez não valorize o tanto, né, da importância, né? Não tem o sentimento do valor da importância das atividades que você faz, né, do que você gera, do que você provoca, como professora, né, ou seja, então outras pessoas valorizam muitas vezes, né, de uma forma absurdamente maior do que o próprio biografado. Mas aí, Elias, eu vou até tocar no ponto do olhar, né? Também vai do olhar sensível do escritor. Né? De pensar isso, né? Eu já li muitas biografias, eu já li várias. E você percebe que o escritor tem que pensar aquele detalhe que às vezes a pessoa não entende como realmente uma transformação, e você dá aquele teor, né? Conversar com aquela pessoa que às vezes uma pessoa lá do passado, que parece que não foi tão importante, mas mudou a vida daquele cara. Com certeza, você falou tudo. Eu já tive depoimentos assim de pessoas que se você fosse construir, né? Talvez nem tivesse, né, não tivesse tijolo para ele ali, né? Mas realmente a palavra, né, dele foi tão determinante, e pode ser às vezes um colaborador mais humilde, mais simples. Exatamente. Né, e ganha uma importância muito grande dentro desse olhar. Porque todos os homens que você entrevistou, nenhuma mulher você fez ainda, né? Infelizmente não. Calma, nós vamos falar disso já, mas assim, nenhuma mulher por enquanto. Mas assim, são todos homens de sucesso, né? Homens que realizaram, que deixaram a sua marca, ou que estão aí vivos, firmes e fortes. Esse também é um diferencial interessante, porque você me falou que não escreve de qualquer pessoa, sobre qualquer pessoa. Você também analisa com quem você vai falar, de quem você vai falar. Sim. Não dá, né? Eu quero levar a história verdadeira. E se a história é verdadeira, né, e principalmente com o humanismo, é outro ingrediente que para mim... toque. Para mim é a cereja do bolo, né? Esse empresário tem que ter mudado a vida das pessoas, né, de uma forma positiva. As pessoas têm que ter gerado riqueza, têm que ter gerado conhecimento, tem que fazer com que as pessoas fossem envolvidas no processo de crescimento. Aí sim, uma pessoa humana. Vamos pular o seu Júlio Simões, que eu vou deixar para o próximo bloco. Eu quero falar do seu Vascon, né? E também tocar nessa última biografia que você está terminando agora. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do Vascon. Perfeito. Temos o Celso Moraes da Copenhague também, que é uma história Copenhague, incrível. Fantástico também. Tem uma história incrível também. História da Copenhague, você já escreveu? Vou lançar agora. Agora? De junho para julho nós estamos lançando esse livro agora. Depois o Vascon? Depois o Roberto Vascon. Que tem uma história de vida. Você vê, olha, uma história que mescla sucesso e muito fracasso, né? E muito fracasso. Isso é bacana, né? Subidas Como ele e descidas, aprendeu com os fracassos, né? Com certeza. E sempre... Firme. Sempre no dia seguinte, às 7 da manhã de pé para... Durinho. Como eu falo. E aí, você está escrevendo o do Cabeleireiro das Estrelas. Conta. O Vanderlei Nunes. Outro presente divino incrível, né, que eu recebi. Que é um chiquérrimo, né? Chiquérrimo, é brilhante. Todos esses empresários são brilhantes no que fazem, mas o Vanderlei, ele é brilhante, ele mexe com estética, ele faz a beleza do outro, né, não a dele, o que é incrível. Né? E ele acerta a beleza do outro. Que cabelo é esse? Eu vejo como as mulheres ficam loucas, chegam, né? E como saem. E ela vai ficar louca, né? Louca. E Marilei, o cabelo para a mulher Nossa, algo assim, é o patrimônio. Nem me fale. Né? O prêmio da Lota é o cabelo. Nem me fale, né? É o cabelo. É o cabelo, então não troca, né? Não fica. E você vê a importância do profissional que traz para si, né, a liderança do momento desse.
de algo tão importante como é o cabelo para a mulher. Então eu tive uma aula também, uma aula de gestão de crise, né, uma aula de administração, de beleza, de comportamento. Lidar com os outros. Né? Olha, foi assim, fantástico. Um mercado diferente, né, que eu pude conviver. Elias Awad vai contar para mim depois do intervalinho sobre a história do Júlio Simões. Como é que ele escreveu essa história do saudoso agora Júlio Simões, mas ele sentou horas e horas com o seu Júlio para conhecer melhor a história. Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje, Elias Awad, para contar também como chegou ao Júlio Simões. Hoje saudoso, mas um homem com uma história de vida fantástica, porque eu já tive a oportunidade de conversar com ele e ele me contou um pedaço da história dele, emocionadíssimo, no dia da fundação que ele mesmo construiu. Me conta, Elias, como é que você chegou a Mogi das Cruzes para conhecer Júlio Simões? Bom, mais um respingo da biografia do Sr. Samuel Klein. Também foi do Samuel Klein? Também do Sr. Samuel Klein, porque na época a diretora, né, de marketing, a Irecê Andrade, né, e também a Luciana Alves, haviam lido o livro do Sr. Samuel Klein e entraram em contato, porque gostariam de ter um livro dentro daquele estilo de escrita. E marcamos uma reunião e o primeiro contato que nós tivemos com o Sr. Júlio, foi apresentado a ele, é o Fernando Simões, né, que é esse realmente... Super mega empresário. Um mega empresário escolhido, né, acho que Deus falou, olha, para suceder, né, um empresário desse porte tem que ser alguém como o Fernando. É um baita empresário, um grande ser humano, né, um homem muito humano também, um homem sensível, né, carinhoso, então, como era com o pai, né, e vice-versa. O Sr. Júlio e o Fernando eram assim, praticamente a extensão, né? Eram sombras, né? E eu tive ali, justamente, foi algo que demandado também pela vontade do Fernando em perpetuar a história do pai. Isso é muito bonito, né? Quando o filho tem essa vontade. E, de repente, eu me sento nessa mesa, o Sr. Júlio começa a contar a história dele e derrama em lágrimas de uma forma que eu fiquei impressionado, como eu nunca vi na vida. Eu falei, primeiro, que orgulho esse homem tem da história que ele construiu, porque muitos, né, alguns que a gente conhece procuram esconder a história passada, né? E esse, ao contrário, tinha o maior orgulho de contar abertamente o sofrimento, a fome, a pobreza, as dificuldades que ele passou. Ele chegou no Brasil menino. Exatamente. E não tinha um sapato para pôr no pé. Exatamente. Né? E ele me levou, fui junto com o Fernando, com o Julinho, né? Fui com eles para Portugal. Vocês foram até lá? Exatamente, para conhecer a essência do Sr. Júlio. E rodamos, o Sr. Júlio disposto, andando. Lá onde ele nasceu. Debaixo onde ele nasceu, onde ele trabalhava no campo, de sol a sol, enfim. Você teve essa oportunidade de viajar com o Sr. Júlio. E ali, nessa viagem, o Sr. Júlio chorou muito e no momento mais crucial nasceu a abertura do livro. Qual é? Que é ele se despedindo da mãe, né, e vindo para o Brasil. Né? Então ali a mãe, você sabe que para muitos empresários a mãe é o grande traço empresarial, né? Vem dela a culpa é da mãe. A culpa é da mãe. É verdade. A minha também, a culpa é da minha mãe. É da sua também? Também. A culpa é da sua mãe que você está aqui hoje? Também. A minha também. A minha também, não é? Que coisa incrível, né? No caso do seu Júlio também. O braço administrativo veio do pai. Né? Mas o empreendedorismo, a vontade, a garra, né? A sede por vencer. A falta de medo, né? De enfrentar a vida, errar, né? de vencer. De chegar no Brasil com nada, com zero e construir um império, né? Exatamente, isso veio da mãe. O que te marcou mais na história do seu Júlio Simões, além da mãe e dessa história, assim, de um vencedor acima de tudo? O que te marcou mais, assim? Fala uma passagem. O fato de ser destemido, né? Destemido. Destemido totalmente. Primeiro, por trocar o emprego, né, que era a garantia de vida, pelo arrojo, pela novidade e para ser mascate, né? Pelo objetivo de tentar ganhar alguma coisa a mais do que o emprego daria a ele.
E ele saiu, né, da empresa do tio, depois foi mascate, vendia produtos junto com a esposa, né, do Dona Elvira, viajava até o Paraná para vender as peças, os cobertores que ele comprava, roupas e tudo mais, e depois, com um pequeno dinheiro, dá entrada no primeiro caminhão. Essa foi o marco dele, o primeiro de centenas. E para mostrar esse ponto que você, né, pede em relação à personalidade do seu Júlio, ele tinha 5 caminhões, todos financiados, não tinha pago ainda, quitado um. Ou seja... Ele já estava lá na frente. A cada dinheirinho que ele tinha, ele comprava o segundo, comprou o terceiro. Então ele tinha 5 caminhões, todos financiados. Isso na década de 50. Olha como ele acreditava nele. Acreditava. Isso é que acreditar, né? Exatamente. Não é, menino? Com certeza. Que coisa maravilhosa. É a certeza de que vai dar certo. Aliás, tem um empresário que eu conheço que diz, né, que contra um trabalho sério e competente, contra 10 anos de trabalho sério e competente, não há sucesso que resista. Não há. há. Então ele tinha certeza. Então isso marcou a história dele. Que foi o começo. Com certeza, porque o desespero era primeiro pagar o primeiro, não. Vou financiar o segundo, terceiro, não quero nem saber se está pago ou não. Você sabe que para Mogi das Cruzes, para a região do Alto Tietê, o seu Júlio sempre foi uma referência. Sem dúvida, para o Brasil, né? Sentimos muito o falecimento dele. Com certeza. Eu noticiei, fui a primeira a noticiar na Rádio Metropolitana, logo pela manhã, no dia do falecimento dele. E a gente fica muito feliz de estarmos, né, com o livro dele para poder contar essa história, viu, Elias? Com certeza, eu tenho certeza que o senhor Júlio também está, não só com o livro, né, mas principalmente com o rumo que a empresa dele tomou, né, na gestão do Fernando, enfim, né, como essa empresa vai seguir, né, e segue principalmente contratando, né, produzindo, que é o que ele sempre buscava e sonhava. Emprego e continuando o sonho do seu Júlio. Exatamente, né? Que é ajudar as pessoas também. Dentro dessa linha. Exatamente. Então, você sabe que nos primeiros contatos, Marilei, muitas vezes já tem essa marca da personalidade do empresário. O seu Júlio, a emoção, né? Nossa, o orgulho da história, fantástico. Como tudo foi construído com dificuldade. Quando eu recebi esse e-mail do Dr. Afonso Brandão Rênio, da Sempre Toshiba, num domingo de carnaval, dizendo que queria me conhecer, eu já percebi que é um homem de decisão, porque alguém que senta no computador domingo de carnaval e manda um e-mail pessoal, não precisa de ninguém para realizar aquilo que ele planeja, né? Posso só outro detalhe muito curioso? Eu liguei para, por exemplo, eu mantive contato com o Dr. João Show da Universidade Estácio de Sá. Me apresentei dizendo que eu gostaria de escrever a biografia dele e a secretária disse, olha, daqui pode ficar sossegado que alguém vai entrar em contato com o senhor. Eu falei, tá, vai me ligar um duende, né? Vai me ligar alguém, né? Pensei, né? Não deu 3 minutos, me ligaram do Rio. É o cara. A velocidade com que a informação chegou a ele e a resposta. Quero almoçar com o senhor. E acabou. E aí a coisa anda, né? Eu vou contar um babado para os nossos telespectadores aqui, né? Eu perguntei para o Elias Zawad se ele já escreveu ou já conheceu o Henrique Borenstein, esse homem da Elbor, né? E você já conheceu, né, o Henrique? Na época em função do livro do senhor Júlio Simões, né? E vai escrever um livro dele? Meu Deus do céu, hein? Você imagina o prazer de escrever um livro do Henrique Borenstein, que tem uma história de vida. Eu tenho o prazer de conhecê-lo muito, assim, pessoalmente. E já fica a dica, viu, seu Henrique? Essa é para você a dica. Obrigado. E olha, você sabe que compartilhar histórias, eu acho que é o mínimo que esses empresários, além de tudo que eles fazem... Para ensinar pra gente também, né? Assim, é uma missão, é uma obrigação devolver isso para as pessoas. Histórias maravilhosas, com certeza. E agora, para você, jogo rápido com Elias Zawad. Ai, ai, ai. Um ídolo do Elias. Não tenho certeza que meu grande ídolo tem sido, acho que Deus, né? Eu acho que é sempre em função dele que tudo acontece na minha vida, é com ele que eu peço desculpa, é a ele que eu peço desculpas, né? É dele que eu recebo os presentes, a inspiração, o caminho, então tem que ser com ele. Livro de cabeceira, com tantos livros editados? Tem que ser a Bíblia, né? E aliás, você sabe, Marilei, eu acho que a Bíblia tem que ser livro de cabeceira de muito mais gente, porque nós estamos vivendo um mundo que não dá para acreditar. Infelizmente. O sujeito queima uma dentista, passa uma semana depois, queima um outro dentista, ou seja, o povo está completamente pirado, né? Então eu acho que está faltando Deus no coração desse povo. Um filme? Eu vou falar um filme que me marcou muito. Existem clássicos e tudo mais, mas foi a biografia do Ray Charles.
em filme. Fantástico. Fantástico, né? Primeiro pela interpretação do ator, foi tudo... E é uma biografia, né? Então, acho que... Uma frase marcante? Ousando, cresce a coragem. Hesitando, cresce o medo. Esse é do Publio Sírio, foi dita há mais de 2000 anos e está atual, né? Atual. Um exemplo de vida? Um exemplo de vida? Eu acho que o exemplo de vida, eu acho que eu vou dar para Dalva, que trabalha em casa, né? Acorda lá, né? Às 4 da manhã, pega 2, 3 ônibus, tem um filho, deixa o filho na creche, tá sorrindo, tá feliz, atende a gente, depois volta ainda, né? Para interpretar o papel de mãe, a da Marilei, enfim, eu acho que, né, de cada um dos brasileiros. Um hobby? Tem hobby? Olha, eu sou da linha do ócio criativo, né? Como você é também, né? Também. Hobby é acordar, né? E daí para frente... Deus sabe o que faz a vida da gente. Vamos trabalhar. Divertindo, aprendendo, Exatamente. Tudo isso. Cor preferida do Elias? É o azul. Dia ou noite? Noite. Madrugada, principalmente. Adoro. O que faz nas horas vagas? Eu não tenho hora vaga. Não? Por que não? Porque... Como eu te falei, é linha do ócio criativo. Se eu assistir uma televisão, eu não estou me divertindo, eu estou aprendendo, estou criticando. A gente tem esse problema, enfim, jornalista. A gente 24 horas confunde tudo, que é bom, né? Eu acho que é maravilhoso. Sou bom em... Complete a frase. Sou bom em... Puxa vida, hein? Já fui bom goleiro, né? Mas parei de jogar bola. Hoje é? Hoje bom, eu sou bom. Sem ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. Ótimo. Pronto. Péssimo em quê? Péssimo em quê? Em mentira. Ave Maria. Lembrança da infância você tem? A lembrança da infância é a lembrança, eu até trago isso nas palestras que eu ministro, né? Porque muitas vezes a vida dá exemplos para mim. Eu sei que o jogo é rápido, eu tô, né? O jornalista é duro fazer jogo rápido, mas a vida dá exemplos, né? Dá sinais e a gente não percebe. Quando eu era pequeno, eu jogava futebol de mesa, botão, narrava. Né, gritava gol, era o narrador do jogo, né, que eu mesmo fazia. E nunca imaginou que fosse chegar lá. E ao final, pegava o microfone e entrevistava o botão, né? Ou seja, pequeno. Né? E virou... repórter e tudo mais, jornalista. Então a vida Deus às vezes dá os sinais que a gente Eu lia a revista Veja para minha mãe. Você vê? Então tá aí, né? E virei radialista. Um esporte? O esporte, eu futebol. Futebol. Não torce para quem? Ai. Ai. Campeão mundial, Corinthians. Não, agora tem que falar alto, campeão mundial. É mano. Já vi que você é mano. O que você curte na internet? Jornalista, né? Eu acho que um pouco de tudo. Né? Fuçar, informação. Um lugar? Minha casa com a família, com a Nicole, com a Camila, 2 filhas, Camila e Nicole, maravilhosas, e a incríveis. Mulher? E a mulher, a Lúcia. Sonho? Sonho é continuar recebendo essa riqueza, o maior patrimônio que esses empresários têm, que é a história de vida, e continuar partilhando isso com as pessoas. Então, quer dizer, você não quer mais mudar de área? Não, acho que agora agora me encontrei. Há 10 anos você está encontrado. Samuel Klein botou você no eixo. Com certeza. Que beleza, fico feliz da vida. O que você não suporta nos outros, Elias? Mentira. Medo de quê? Tem medo? Olha, eu tenho medo do ser humano, por incrível que pareça, cada vez mais eu estou, como eu te disse, né, há algum tempo, eu estou sentindo que eu tenho medo do ser humano. Você tem toda a razão. Está muito ruim o negócio. Mania de quê? Tenho mania de contar a história. Tenho mania de contar a história. Tem essas manias, né? De ficar contando. De meio contador de histórias, a gente recebe e quer devolver, conta, né? Ainda mais você contando as histórias na tua vida, né? Com certeza. Imagina que delícia. Eu quero que você deixe uma mensagem aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, para quem está assistindo a gente agora aqui na TV Mogi News. Bom, a mensagem é o que eu tenho buscado fazer, praticar na minha vida e que eu tenho aprendido com essas pessoas, né? Primeiro, que a gente tem que ser mais autoconfiante, né? Segundo, tem que sonhar. E tem que sonhar alto, grande, porque sonhar pequeno e sonhar alto dá o mesmo trabalho, né? A diferença, né? E também, né, exige, demanda uma vontade, uma necessidade, acordar cedo. O Dr. Afonso da Sempre Toshiba, ele brinca, né, que até para passar um trote às 4 da manhã dá trabalho, né? Você tem que estar acordado, né, enfim, né, de qualquer forma. Então, tem que sonhar grande. Agora, tem que definir o que é sucesso, né, e ir em busca desse sucesso. Se o sucesso é realmente trabalhar, crescer, desenvolver, ter uma carreira saudável, uma empresa saudável, contratar, empreender,
entenda que isso vai demandar um esforço muito grande. Se o sucesso para a pessoa é ser um bom pai, estudar com os filhos, chegar a jantar com a família, né, se dedicar mais à família, então que ele determine isso como sucesso e vai em busca disso. Não importa se o outro tem mais, o outro tem menos. Então define o que é sucesso. O sucesso. Exatamente. E coloque isso em prática, né? E se sinta feliz e realizado, né, com esse sucesso alcançado. Obrigada, Elias. Eu que te agradeço. Adorei. Parabéns, viu? Também, Marilei. Muito obrigada. Obrigada, querido. Parabéns, obrigado. Ó, a história do Elias, fantástica. Ele escolheu Por Você do Frejá para fechar o programa. Fantástica também. Sem dúvida. Agradecer o Elias, parabenizá-lo especialmente por todos os seus livros, especialmente pelo do Júlio Simões, que eu tenho já, e com certeza vou agora então ler mais do que nunca. Obrigada a você que é nosso telespectador, obrigada pela companhia aqui na TV Mogi News. Espero que você tenha gostado do Elias Awad, eu adorei a entrevista e eu volto no próximo programa aqui junto com você. Um beijo e até lá. Maria, banho gelado no inverno. Por você eu deixaria de beber. Por você eu ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia pra virar